Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Simões e estou aqui com a quinta rodada da Série A, contando as histórias do Brasileirão. Sim, e a gente pode dizer, nessa quarta e quinta-feira nós teremos confrontos muito especiais que fazem parte da história da maior competição de clubes do futebol brasileiro. E nada melhor do que começar com a primeira final de um campeonato brasileiro. Sim, a gente precisa recordar que a CBF, em dezembro de 2010, provocou a unificação dos títulos brasileiros, dando à Taça Brasil e ao torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou Taça de Prata, a mesma importância do Campeonato Brasileiro. Com essa decisão da CBF, o Bahia passa a ser o primeiro campeão brasileiro numa final em que ele encarou justamente o Santos. E os dois times voltam a se enfrentar agora pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E foi a primeira competição realmente nacional que a gente teve no futebol brasileiro. Foi uma competição de tiro curto, tá? Só de mata-mata, nada perto dos pontos corridos como a gente tem hoje, ou daqueles campeonatos com fase classificatória e depois o mata-mata decidindo a competição. Não. Torneio regionalizado e a reta final nacional com os times de Rio e São Paulo já entrando nas semifinais. E o Bahia fez uma campanha espetacular, a gente já recordou aqui que ele passou pelo Vasco numa das semifinais e na decisão pegou o poderoso Santos do Pelé. Uma curiosidade é que as finais elas tiveram muito espaçamento por causa de calendário, né, de campeonato estadual, até mesmo dos jogos amistosos que o Santos disputava. A gente precisa recordar que a era Pelé, em 59, era o ano seguinte da conquista da Copa do Mundo na Suécia, em 58 para o Brasil. Então nosso futebol vivia um momento muito especial. E dia 10 de dezembro eles fazem o primeiro jogo, isso mesmo, 10 de dezembro eles se enfrentam lá na Vila Belmiro. E o Bahia vence por 3-2. A gente tem o segundo jogo que é disputado na Fonte Nova no dia 30 de dezembro. Isso mesmo, penúltimo dia do ano. Um dia antes do Réveillon, Bahia e Santos entraram em campo na Fonte Nova e aí o Santos devolveu, venceu por 2-0 e com isso forçou um terceiro jogo. Esse terceiro jogo passou janeiro, passou fevereiro e quase março inteiro. Só no final de março, mais precisamente dia 29 de março de 1960, a Taça Brasil de 59 foi ser decidida no Maracanã, um campo neutro, com o Bahia fazendo 3-1 no Santos e conquistando o primeiro título brasileiro. Pessoal, vamos lá dando sequência à quinta rodada do Campeonato Brasileiro, histórias do Brasileirão, e a gente vai falar de Coritiba e Vasco. Por que Coritiba e Vasco? Eu vou contar. Esse jogo tem uma história muito interessante, porque foi uma das semifinais de 1979, o maior Brasileirão da história e que teve o Internacional de Porto Alegre como campeão invicto, tá? O adversário do Colorado saiu desse confronto aqui, Coritiba e Vasco. Coritiba tinha um grande time, o Vasco nem precisa falar, e tentava, o Cruz Maltino, a façanha de ser o primeiro carioca bicampeão brasileiro. O Botafogo tinha vencido a Taça Brasil de 68, o Fluminense a Taça de Prata de 70 e o Vasco o quarto campeonato nacional de clubes, ou Brasileirão, de 1974. Em 79 chegava às semifinais com o Coritiba, sonhando em conquistar diante do Internacional a condição de primeiro clube carioca bicampeão brasileiro. O que aconteceu? Dois jogos muito equilibrados, muito disputados. Couto Pereira, 1-1, Maracanã, 2-1 para o Vasco, com o gol da classificação, o gol da vitória, sendo marcado por ninguém mais, ninguém menos que Roberto Dinamite, o maior artilheiro da história do Vasco e também do Campeonato Brasileiro, com 190 gols. Assim, o Vasco se qualificou para disputar a decisão contra o Internacional, grande time comandado por Enio Andrade, mas não deu muito certo. Perdeu a ida por 2-0 no Maracanã, a volta no Beira-Rio por 2-1, e perdeu a chance de ser o primeiro carioca bicampeão brasileiro, o que só foi acontecer com o Flamengo em 1982. Mas essa é outra história e da próxima rodada a gente conta. Pessoal, vamos agora para o terceiro jogo desse Histórias do Brasileirão pela quinta rodada. Antes disso, se inscreva lá no canal da Itatiaia, tá? Dê o like pra gente, siga a Itatiaia, coloca o sininho, qualquer coisa que a gente for transmitir, qualquer programa, você vai receber a notificação, então vai lá, segue a gente. Bom, Cruzeiro e Fluminense é um jogo de muita história no Campeonato Brasileiro. Em 1966, o futebol do Rio não tinha vencido ainda nenhuma edição do Campeonato Brasileiro, só Bahia e os paulistas tinham levantado a taça, e a semifinal da Taça Brasil
foi justamente entre Cruzeiro e Fluminense. Claro, Fluminense pelo poderio econômico, o fato de o futebol do Rio de Janeiro a gente viver ainda muito à força do eixo Rio-São Paulo, Fluminense era o favorito, mas não foi páreo para o Cruzeiro de Tostão, Dirceu Lopes, e quem foi o grande nome daquele confronto foi o centroavante Evaldo, que curiosamente veio justamente das Laranjeiras. O Cruzeiro venceu por 1-0 o jogo de ida aqui no Mineirão, com um gol do Evaldo, e garantiu a classificação para as semifinais, fazendo 3-1 dentro do Maracanã, com o Evaldo marcando mais 2 vezes. Mas não para por aí essa história de Cruzeiro e Fluminense, não. Em 2003, a festa do título do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, que fechou a tríplice coroa, foi exatamente sobre o Fluminense. E com uma goleada espetacular e com direito a gol de placa do craque Alex. Em 2010, os dois clubes brigaram pau a pau pelo título do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Cruzeiro recebeu o Palmeiras na última rodada na Arena do Jacaré, o Fluminense e o Guarani no Engenhão. Cruzeiro precisava vencer o Palmeiras e torcer por pelo menos um empate do Fluminense diante do Bugre para ser o campeão. Fluminense venceu por 1-0, Cruzeiro venceu por 2-1. Cruzeiro foi vice-campeão do Fluminense em 2010, com 2 pontos a menos e reclamando demais de um jogo contra o Corinthians, que foi outro time que em determinado momento brigou pela taça. Vocês vão se recordar, aquele Cruzeiro e Corinthians lá do Pacaembu. Sandro Meirahit teve uma atuação bem ruim naquele confronto, o famoso pênalti do Gil no Ronaldo e outros lances, né, do Elton Paulista, do Thiago Ribeiro, que ele desconsiderou. Aí o que acontece? Em 2013, o Cruzeiro é campeão brasileiro. Em 2014, iguala a façanha do Internacional de Porto Alegre, o único time fora do eixo Rio-São Paulo a ser bicampeão brasileiro em sequência. O Inter foi em 75, quando bateu o Cruzeiro na final, e 76, quando derrotou o Corinthians. O Cruzeiro foi em 2013 e 2014. E a festa desse bicampeonato brasileiro em sequência, algo que só Colorado e Raposa têm no futebol brasileiro, fora do eixo Rio-São Paulo, foi justamente contra o Fluminense no Mineirão. Então, quarta-feira a gente vai ter o Gigante da Pampulha lotado para receber um dos grandes clássicos que, sem dúvida nenhuma, integra as histórias do Brasileirão. Repito, siga a gente, dá o like, um abraço.